Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 18 de junho de 2024, para juntos lermos a Palavra de Deus. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 11, 12 e 13. 1 Reis, capítulo 11. As mulheres de Salomão. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maloque, o deus repugnante dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não seguiu completamente o Senhor como Davi, o seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário, local para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus repugnante dos Amonitas. Também fez santuários locais para os deuses de todas as suas mulheres, para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança, nem aos meus estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido ao seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimento. O faraó se agradou tanto de Hadad que lhe deu em casamento uma irmã da sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que foi criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com os seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixa-me ir. Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon,
filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder deles. Estes foram para Damasco, onde se estabeleceram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezon governou Arã e foi hostil a Israel. A rebelião de Jeroboão contra Salomão. Também Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e cuja mãe se chamava Zerua, que era viúva. Foi assim que ele se rebelou contra o rei Salomão. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, o seu pai. Ora, Jeroboão era um guerreiro valente, e quando Salomão viu como esse jovem fazia bem o seu trabalho, encarregou-o da supervisão de todo o trabalho forçado das tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Então, Aías segurou firmemente a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a Davi, o meu servo, e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Maloque, deus dos Amonitas. Não andaram nos meus caminhos para fazer o que é justo diante de mim, nem obedeceram aos meus estatutos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o estabeleci governante todos os dias da sua vida por amor a Davi, o meu servo, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus estatutos. Tirarei o reino das mãos do filho de Salomão e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao filho de Salomão, a fim de que Davi, o meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você obedecer a tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para junto do rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, constam nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, sucedeu como rei. 1 Reis, capítulo 12. A divisão do reino. Roboão foi a Siquém porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: o teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, o seu pai, durante a vida dele.
Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai o castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciãos. Seguiu o conselho dos jovens e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que herança temos com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Então os israelitas se foram cada um para a sua casa. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir na sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 jovens soldados preparados no total, para que guerreassem contra Israel e recuperassem o reino a Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e de Benjamim e ao restante do povo, que assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Volte cada um para a sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa conforme o Senhor tinha ordenado. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão edificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e edificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu santuários locais e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu ali sacerdotes nos santuários locais que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia constituído.
que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi a Judá, a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no! No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo. Também quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ora, havia certo profeta idoso que morava em Betel. Os seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito ali naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? Os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo do carvalho e perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso voltar, nem ir com você. Tampouco posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava mentindo. Então o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele anunciou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você se rebelou contra a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado nos túmulos dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido na estrada ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver lançado ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o profeta que o havia feito voltar da sua viagem ouviu aquilo, disse: é o homem de Deus que se rebelou contra a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Assim o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus,
colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs o cadáver no seu próprio túmulo e o lamentaram, exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os santuários locais das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os santuários locais. Ele consagrava para eles santuários todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Este foi o pecado da família de Jeroboão, que causou a sua aniquilação da face da terra. Que triste, né? Que história triste da gente ver. Mas que mais triste ainda é saber que nós muitas vezes agimos dessa maneira, né? Ouvimos a voz mentirosa de muitos que se dizem servos do Senhor. Para que nós tenhamos a certeza de que não são servos do Senhor, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para que nós conheçamos aqueles que não são do Senhor e que proferem palavras que dizem vir de Deus, mas que são mentiras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Acorde nossa mente e nosso coração para a verdade da palavra dele em nome de Jesus. Amém? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes desse dia 18 de junho. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 18 de junho de 2024. Parabéns aos casais que estão completando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos que estão completando mêsversário hoje. Parabéns também a Dolores Furtado, lá de Goiânia, a Bruno Orlato, de Rondonópolis, ao Luiz Neto, de Guiratinga, ao Júnior Neguebe, em Brasília, ao Joelso Júnior, em Ituiutaba, e a Fernanda Bittar, aqui de Mineiros. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês nesse dia e por todos os anos que Ele permitir que vocês vivam. Eu quero orar por vocês nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida da Dolores Furtado, da Bruno Orlato, do Luiz Neto, do Júnior Neguebe, do Joelso Júnior, da Fernanda Bittar, bem como, ó Deus, te damos graças pelos demais aniversariantes deste dia 18 e também os casais que fazem hoje mais um ano de casados e os bebezinhos completando o mêsversário. Rogo as ricas bênçãos do Senhor de amor, paz, alegria, saúde, prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida para cada um, ó Pai, que o Senhor conceda que eles possam caminhar contigo sempre, e aqueles que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor, que possam ser alcançados pelo Espírito Santo do Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aos que já se renderam, que o Senhor os fortaleça, para que eles caminhem sempre com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, nós clamamos para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra, Deus, nas nossas vidas, na vida dos aniversariantes, dos casais e dos bebezinhos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos